Fala pessoal, bom, vamos falar sobre iterators. O que são iterators? São objetos, containers, que implementam o protocolo iterator. Que objetos são esses? Lista, dicionário, set, string. Esses caras implementam o protocolo iterator. E o que é esse iterator protocol, esse protocolo iterator? Ele representa alguns métodos que esses objetos devem implementar. E que métodos são esses do iterator protocol? Um deles é o método iter. Tá? Esse método iter deve retornar um objeto que contém outro método chamado next. Esse método next ele é sempre chamado quando a função global next é chamada com um objeto por parâmetro. E ele também é responsável por sempre retornar o próximo elemento do nosso container, além de retornar uma exceção stop iteration quando não houver mais nenhum elemento dentro do nosso container. Vamos então mostrar na prática isso que eu falei. A primeira coisa então é chamarmos o método iter e vamos passar nosso objeto lista como parâmetro. Tá? E atribuir aqui uma variável chamada it. Como eu disse, o método iter retorna um objeto que possui o método next. E o método next, por si só, será chamado quando a função global next for chamada. Vamos utilizar aqui um print para mostrar na tela o que está acontecendo. E chamar a função global next com o nosso objeto. Tá? Quando chamamos essa função global next, esse nosso método é chamado. E como eu disse, ele é responsável por retornar o próximo elemento do nosso container, do nosso objeto, no caso, que é uma lista. Bom, então vamos executar isso aqui com o primeiro next aqui. Run, e olha só, é o primeiro elemento da nossa lista. Vamos fazer novamente com outro next, rodar o programa. Tá lá, segundo elemento. Vamos chamar novamente os três elementos da nossa lista. Veja que quando eu chamar o next mais uma vez, nosso objeto não tem mais elementos. Hein? Quando eu chamar ele essa última vez aqui, esse método next é então responsável por retornar uma exceção do tipo stop iteration. Vamos ver se isso ocorre. Está aqui. Exceção essa que daqui a pouco a gente vai ver que o for loop utiliza para saber que ele já percorreu todos os elementos desse container, desse objeto. Bom, agora eu vou pegar um exemplo aqui da própria documentação do Python para mostrar uma implementação disso que nós estamos vendo aqui de uma forma mais didática. Deixa eu apagar tudo isso. Bom, nós temos então aqui uma classe chamada reverse que é responsável por retornar os dados que iremos passar de forma reversa. Bom, então tem aqui um initializer, que nós já vimos como funciona, que receberá um objeto por parâmetro, atribuirá então esse valor desse objeto para a nossa variável data. Depois será utilizada a função len para pegar o tamanho desse nosso objeto. Vai atribuir o valor à variável index. Depois temos o método iter, que eu mencionei agora há pouco. O método iter, quando existe a implementação do next, ele apenas retorna self. E por fim aqui, uma implementação do método next, que retorna o nosso objeto de forma reversa. Eu vou debugar aqui
e isso tudo vai ficar mais claro. Aqui criamos uma variável chamada have, chamamos então nossa classe, passamos por parâmetro, uma string aqui, span. E aqui fazemos um for para cada item no nosso objeto have, mostre esse item na tela. Bom, vamos debugar isso aqui então para explicar melhor. Tá, vou colocar um breakpoint aqui e vamos lá. Então nesse momento ele faz uma chamada à nossa classe reverse e passa por parâmetro um string aqui, span. Então o nosso initializer é executado, a nossa variável data recebe o que acabamos de passar, que é o span, a nossa variável index vai receber o tamanho dessa nossa string, se olharmos aqui é 4, tá? E pronto, agora vamos para o for loop. Bom, aqui no for, muito parecido com a primeira explicação que eu dei. Ele vai chamar de forma implícita o método iter. Tá? Vamos ver? Pronto. Chamou o método iter, que retorna então um objeto next, que é esse cara aqui. Vamos ver se é isso que vai ocorrer. Pronto. Bom, o método iter retornou um objeto que possui o método next e o for, de forma implícita, chama a função global next, passando o nosso objeto. E então, quando a função global next é chamada passando o nosso objeto, essa função next aqui é chamada e é responsável por retornar o próximo elemento do nosso objeto. Então aqui, a nossa função checa se o index é igual a 0, e não é, porque, como vimos, o index está com o valor 4 até então, que é o tamanho do nosso objeto. Então ele passa para o index o valor do próprio index menos 1, que é no caso então 3, e retorna então o objeto da posição 3. O for então printa o objeto da posição 3. Então, implicitamente, agora, a mesma operação vai ocorrer. O for chamará a função global next, que chamará essa nossa função next, que retornará o próximo elemento do nosso objeto. Vamos lá? Agora o elemento 2. E a mesma operação ocorre novamente, mais uma vez, até que o index seja igual a 0. Nesse caso, a nossa função next, como explicado no começo do vídeo, retornará essa exceção. O for utilizará essa exceção, stop iteration, para terminar o seu loop. Vamos ver aqui no console. Está aqui o nosso objeto, a nossa string, na forma reverse, maps. Bom, nós vimos aqui então o for loop utilizando uma implementação do protocolo iterator, tá? Com o iter, com o método next, mas uma implementação que existe lá na documentação do Python. Nada impede que você faça a própria implementação. Por exemplo, se eu quisesse que em cada iteração fosse printado alguma coisa na tela, se rodarmos aqui o programa, veremos então que o for utilizou aqui a nossa implementação do iterator. Veja que se eu não utilizar a classe reverse, se eu simplesmente passar um objeto aqui, não, vamos fazer uma string, vamos fazer uma string mesmo. Veja que ao rodar o programa, ele utiliza o iterator protocol
mas não a nossa implementação dele. Ele utiliza o Iterator Protocol padrão. Veja que não está na forma reversa. Bom, então é isso. Isso foi um pouquinho sobre iterators, protocolo iterator, uma implementação aqui de como esse iterator deve se comportar. Vimos que é possível alterar então o comportamento desse iterator, implementando da maneira que você desejar.